Enterrado o motorista que morreu depois de beber licor de Genipapo em Vitória. A polícia investiga intoxicação ou envenenamento. 2 amigos da vítima que também ingeriram a bebida continuam internados. Receptação de veículos roubados. Um suspeito foi preso. Ele guardava 2 carros de luxo na garagem de um condomínio. As placas dos veículos já estavam adulteradas. Os relatos de tentativas de sequestros de crianças na Grande Vitória. A Polícia Civil se pronunciou hoje. Disse que 5 casos de abordagens a crianças foram registrados na capital. E no bairro Santa Teresa, em Vitória, uma mãe disse que por pouco não teve o filho levado por um adolescente. O menor estava numa moto e foi agredido depois de um assalto. Veterinário mata cunhado a tiros em Santa Maria de Jetibá. O crime teria sido motivado por uma briga pela posse de terras da família. Há 4 dias das eleições, expectativa para o próximo domingo. Aqui no estado são mais de 2.700.000 eleitores. E atenção aos sinais do corpo. Cansaço, palidez e falta de energia para trabalhar ou estudar podem indicar carência de vitaminas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Foi enterrado hoje à tarde o motorista que morreu depois de beber licor de Genipapo em Vitória. 2 amigos da vítima que também tomaram a bebida continuam internados. Amigos e familiares se despediram de João Carlos Cola, de 56 anos. O motorista de aplicativo morreu na noite desta terça-feira após ingerir um licor de Genipapo. Este homem conhecia João há 30 anos. Ele relembra o quanto o amigo era querido por todos. Perdi um amigo de 30 anos ou mais de 30 anos. É uma perda que deixou a comunidade muito abalada, tamanha a forma que aconteceu. João Carlos estava reunido neste bar que fica em Maruípe com mais 2 amigos, Ayrton Ribeiro, de 77 anos, e o Everson Santos, de 42. Eles assistiam a um jogo de futebol. Depois que o estabelecimento fechou, os amigos seguiram para a casa de Ayrton, onde teriam ingerido licor e comido carne de sol. Testemunhas contaram que os homens passaram mal cerca de 15 minutos depois de terem tomado a bebida. Este rapaz, que preferiu não se identificar, conta que ajudou a socorrer os amigos. A gente começou a tentar fazer o socorro, ligamos para o SAMU. O SAMU instruiu a gente poder fazer uma massagem cardíaca. Começamos a fazer no que estava mais grave, que não estava respirando, que era o que teve a óbito. E logo em seguida o SAMU chegou também. Demorou um pouquinho, mas chegou. Aí vieram 4 ambulâncias. A preocupação agora é com os 2 amigos que também passaram mal após ingerir a mesma bebida. Ayrton Ribeiro está internado na UTI do Hospital Santa Rita, em Vitória. Já o Everton Santos foi encaminhado para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, onde também segue internado. Segundo médicos do SAMU, Ayrton foi socorrido desacordado para o hospital. Já o Everson tinha dificuldades para falar e se mexer. O licor foi comprado por um dos amigos em uma viagem à Bahia. A perícia da Polícia Civil recolheu a bebida. O caso segue sob investigação. Os 2 amigos continuam internados. Um laudo toxicológico já foi pedido. A bebida também foi encaminhada para o laboratório de química. Os laudos devem ficar prontos em 30 dias. Receptação de veículos roubados. Um suspeito foi preso na Serra. O veículo foi retirado de um condomínio no bairro Valparaíso, na Serra. Um carro de alto padrão que, segundo a polícia, está avaliado em R$55 mil. A equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos encontrou também este outro, modelo de luxo, avaliado em R$75 mil. Os 2 estavam escondidos na garagem do condomínio em que morava Ricardo Malta de Amorim, de 43 anos. De acordo com o inquérito, ele confessou ter receptado os veículos. Esses 2 carros foram roubados em Cariacica no ano passado. Eles já estão com as placas adulteradas. O criminoso agora só estava esperando outras adulterações serem feitas, como, por exemplo, mudanças dos números do chassi e do motor. O Ricardo alegou que ele teria recebido esse veículo em negociações
com outro indivíduo, o qual ele não soube indicar quem seja ou como nós podemos contactá-lo. Mas a informação que nós temos é que esses veículos estavam esperando para que sejam adulterados, para que tenham os demais sinais identificadores adulterados e possam ser revendidos. Ricardo alegou em depoimento que pegou os carros cerca de 1 ano atrás porque estaria com dívidas, mas não disse ao delegado sobre o que seria feito com os veículos. A polícia desconfia que existem outros envolvidos e que o esquema seja bem maior. Nós vamos continuar as investigações para verificar a participação de outros integrantes, inclusive para identificarmos os autores do roubo praticado no município de Cariacica. Ricardo já tem antecedentes na polícia pelo mesmo crime, receptação. Ele foi conduzido à divisão de furtos e roubos de veículo, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação dolosa. Foi arbitrada a fiança no valor de R$5.000 para eles e até o momento essa fiança não foi paga e ele deverá ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana. Capixaba morre depois de ônibus capotar em São Paulo. Fernando Loyola, de 38 anos, seguia para o Paraguai, onde faria compra para a loja que tem em Viana. O ônibus bateu numa carreta e capotou na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo. Fernando chegou a ser socorrido, mas morreu durante uma cirurgia. Outras 3 pessoas morreram na batida, 9 ficaram feridas. O capixaba era casado, tinha 5 filhos e a mulher está grávida. Adolescente é agredido por populares logo depois de um assalto no bairro Santa Teresa, em Vitória. Uma das vítimas disse que ele teria tentado puxar a filha do colo dela. O adolescente sendo espancado nesse vídeo foi pego por moradores depois que tentou roubar 2 mulheres no bairro Santa Teresa, em Vitória. De acordo com os moradores, o bandido tinha acabado de roubar o celular de uma mulher que passava aqui nessa rua. Ele estava acompanhado de mais um comparsa em cima de uma moto. Mais à frente, o criminoso avistou a dona de casa com uma criança no colo. Além de tentar roubar os pertences dela, ele tentou raptar a menina. E falaram, perdeu, passa o celular e a criança. Aí naquilo, desesperado, os moradores pegou e me ajudou. Se não fosse pelos moradores? Hora dessa eu nem sei o que seria da minha filha. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que ouviu os gritos de desespero da dona de casa. Fui socorrer ela, o que aconteceu? Ela não conseguia falar porque ela estava muito nervosa. Tem outra mulher. Aí eu larguei a minha filha com ela para dar água a ela, socorrer ela e desci. Tinha outra moradora que estava ali que perdeu o celular. Aí ela tomou alguns tapas e levaram o celular dela. A polícia militar foi acionada e apreendeu o adolescente. Ele foi levado para a delegacia de Vitória. De acordo com a empreendedora, bandidos de fora estão agindo na região. Ela disse que o principal ponto de ônibus do bairro é alvo de assaltos todos os dias. É um bairro muito tranquilo, um bairro muito bom e ultimamente ali na rua de baixo, sentido Santo Antônio, está direto quase todos os dias assalto. A gente não pode ficar no ponto de ônibus que passa os caras de moto e assaltam. Olha, a gente viu aí mais um relato de uma tentativa de rapto de uma criança. Hoje a polícia se pronunciou sobre os supostos sequestros que se espalharam pela Grande Vitória. O delegado que está à frente das investigações garante que não existem evidências nem mesmo denúncias de sequestro algum. O que chegou ao nosso conhecimento por meio desses levantamentos que foram feitos até agora são 5 casos, todos em Vitória, na região da Grande São Pedro. São casos que houve uma abordagem a crianças e essa abordagem, ela felizmente não teve nenhum desdobramento mais grave. Nenhuma criança foi levada por criminosos. Nós também descartamos uma série de boatos. É um número muito grande mesmo de situações que foram veiculadas, de casos que não ocorreram. Os boatos começaram a se espalhar há cerca de 2 semanas pelas redes sociais. E não demorou muito para que isso provocasse verdadeiro pânico nos pais de toda a Grande Vitória. Houve protesto em Vitória e também na Serra. Áudios de relatos violentos compartilhados via WhatsApp só aumentaram o clima de tensão e medo. Passando para avisar que acabaram de me ligar agora, avisando que 2 crianças quase foram sequestradas aqui em Barra Mares. Tem um carro preto que está passando. Passaram agora um carro aqui em Santa Rita,
tomou a força ou a criança do colo do pai e rasgou o pai todo de faca. O negócio tá feio, eles estão pegando as crianças mesmo. E tudo indica que é para obra maligna mesmo, né? É uma situação que ela é preocupante porque a divulgação desses boatos prejudica o trabalho da polícia. Essa divulgação ela também cria um clima de pânico, né, entre as pessoas, justificadamente, porque a pessoa fica assustada ao saber que pode estar acontecendo algo tão grave. E isso pode ser até crime. A divulgação de uma informação falsa, ela pode caracterizar aí uma falsa comunicação de crime, uma denunciação caluniosa. A polícia também não descarta a hipótese de que todos esses boatos tenham sido criados por criminosos com o intuito de atrapalhar o trabalho da própria polícia ou ainda por questões eleitorais. A polícia está nas ruas, continua investigando as suspeitas da população que pode contribuir com denúncias, imagens e depoimentos. Ainda que nenhuma criança tenha efetivamente sido sequestrada, ou seja, nenhuma criança tenha sido levada por um criminoso, nós precisamos mapear onde esses casos estão ocorrendo para que a gente possa levantar informações e compartilhar aí com a Polícia Militar, com as guardas civis municipais, para que haja a prevenção aí de um crime mais grave. Olha, vale lembrar que boato é crime. Quem tiver alguma informação que possa ajudar no trabalho da polícia, ligue 181. Há 4 dias das eleições, expectativa para o próximo domingo. Aqui no estado são mais de 2.700.000 eleitores. Falta pouco para irmos às urnas escolher nossos representantes no governo. Neste domingo, acontecem as eleições para deputados federal e estadual, senadores, governador e presidente. Se você já sabe qual a sua sessão eleitoral, para votar basta levar um documento oficial com foto que comprove a sua identificação. Pode ser a carteira de motorista, de trabalho, passaporte ou o próprio RG. Mas atenção, sem esse documento, você não consegue votar no domingo. A identificação do eleitor, ela requer a documentação, um documento público oficial com foto. O título de eleitor, ele é complementar. Se o eleitor souber qual é o local de votação dele, qual é a sessão eleitoral dele, ele vai conseguir votar sem problema, porque os outros dados do título estão lá na seção no caderno de folhas de votação. Ao todo, você vai votar em 6 candidatos e apertar os dígitos da urna eletrônica 25 vezes. E para não esquecer tantos números, o Tribunal Eleitoral orienta que cada eleitor faça uma colinha de papel. A sequência nessa eleição é deputado federal, que já tem 4 dígitos, deputado estadual com 5 dígitos, senador 2 vezes, cada um com 3 dígitos, e depois governador e presidente, cada um também com 2 dígitos. Então são vários algarismos a serem memorizados, dificulta e pode atrasar a votação. Então é importante que o eleitor leve anotado num papel. Não será permitido entrar na cabine de votação com o celular. Por isso, cada sessão foi preparada com uma mesa extra, onde os aparelhos telefônicos vão ficar. O eleitor mesmo vai dispensar todos os seus pertences. Ele vai tirar bolsa, celular, qualquer coisa que ele estiver carregando, ele vai deixar numa mesa lateral. E isso é uma questão fundamental para resguardar o sigilo do voto do eleitor. E caso você não possa votar no domingo, fique atento. É necessário justificar o voto. Em qualquer sessão eleitoral, ele vai procurar e vai preencher um formulário específico, onde ele vai colocar todos os dados dele, e ele vai precisar para isso apresentar também um documento oficial e o título, ou as informações do título, para preencher. Esse formulário vai ser preenchido, entregue ao mesário, o mesário vai fazer o procedimento de justificativa na urna eletrônica e aí o eleitor vai estar quite com a Justiça Eleitoral. Agora um alerta. Se você anda pálido, cansado, sem energia para trabalhar ou estudar, pode ser sinal de falta de vitaminas. Veja na reportagem de Carol Fernandes. Os primeiros sinais de falta de vitamina no caso do Miguel foram a sonolência, a falta de vontade de brincar e a palidez. Não queria brincar, não queria interagir com as outras crianças e estava sempre assim deitado, amoadinho, só querendo ficar quieto. Ele ficava bem pálido, como se tivesse a pressão baixada, a boquinha bem pálida, principalmente o rosto, que via aquela coloração bem pálida mesmo. Os exames confirmaram um déficit de vitamina D e a maior preocupação dos pais passou a ser com o desenvolvimento ósseo do pequeno, já que ele tem apenas 4 anos. Nós entramos com a medicação faz uns 15 dias
E ela pediu mudança na alimentação também, introduzir alguns alimentos que são ricos em vitamina D e tomar sol. Lógico, nos períodos bons para ele, que é de manhã cedinho e à tardezinha. Para este médico especialista em nutrição, a falta de vitaminas em crianças é realmente algo que merece atenção. Na deficiência de vitamina D, ossos formados de forma mais enfraquecida, riscos de fraturas ósseas. Além disso, retardamento do crescimento e diminuição de força muscular, porque a vitamina D ela absorve cálcio e o cálcio é importante não só para os ossos e para os dentes, como também na força, na contração muscular. O tratamento do Miguel começou há apenas 15 dias, mas após algumas mudanças na alimentação e a introdução de hábitos saudáveis, como de tomar sol todas as manhãs, os pais já começaram a perceber os resultados. Ele já brinca mais, ele vai para a escola normalmente, participa de todas as atividades, a coloração dele melhorou um pouquinho e o ânimo dele voltou, que é muito melhor para a gente também. Fique atento a alguns sinais de que seus níveis de vitamina no organismo andam precisando de um check-up. É importante quando você observa alterações agudas de comportamento, como agressividade ou uma apatia mais intensa, né? A pessoa ficando mais sonolenta, interagindo menos, né? Crianças, a gente vê essa questão de não querer brincar, não querer se socializar, ou até mesmo apresentando fraturas ósseas, dentes com dificuldade de aparecimento, de crescimento. Então, esses são os sinais mais comuns que nós podemos encontrar. Mas muito cuidado também com os excessos. Nas farmácias, nos supermercados e nas lojas de suplemento é crescente a venda e está exibida as vitaminas como sendo as milagrosas substâncias para retirar cansaço. Quem hoje em dia não queixa de cansaço, de sonolência, com estresse, evidentemente, da sociedade atual. Então, o excesso, o consumo dessas vitaminas podem ser prejudiciais. A maioria, graças a Deus, são eliminados os excessos pela urina, mas algumas, como a vitamina A, D, E e K, podem ser absorvidas e ficar armazenadas no corpo por muito tempo. E veja a seguir, veterinário mata cunhado a tiros em Santa Maria de Jetibá. A gente já volta. Veterinário mata cunhado em Santa Maria de Jetibá, região serrana do estado. José Cândido foi até uma fazenda na região de São Luís e matou a tiros o agricultor Darli Stur, cunhado dele. De acordo com a polícia, o motivo do crime seria uma discussão pela posse das terras da família. As brigas eram frequentes. O veterinário queria saber qual seria a parte da família dele na divisão da herança dos pais da esposa, que ainda estão vivos. Logo depois do assassinato, o veterinário fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.